Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast Bem Maior. É sempre um prazer ter você aqui para a gente conversar sobre assuntos que são de grande relevância, sempre bem acompanhado da louríssima Márcia Porto. Marcinha, tudo bom? Muito bom estar aqui novamente, né, Gugu? Para a gente fazer esse trabalho tão importante que é trazer para a gente um pouco de conhecimento evolutivo, um pouco de sentimento de ser humano, né? E hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, né, Gugu? Exatamente. Normalmente os nossos assuntos são em relação à vida, em diversas situações, né, Lourinha? A gente fala da vida de diversos prismas, né? E hoje vai ser exatamente nesse sentido. E para isso a gente convidou um cara muito legal, um cara que a gente gosta demais. Aliás, quando eu digo a gente, tem muita gente que gosta desse cara. Você quer apresentá-lo logo ou eu apresento o tema? Vamos apresentar logo ele. Bora. Depois a gente deixa fala a galera do tema. curiosa, né? Pois é, e esse cara que eu tô falando é o cara. O nome dele é Marco Machado. Eu sei que se eu falar aqui Dr. Marco Machado, ele vai puxar minha orelha. Mas já falou. Mas é Marco Machado, sim. E ele que vai dizer pra gente de onde ele tá, do CR3, da Federação Espírita. A gente vai perguntar tudo isso pra ele. Marco Machado, seja muito bem-vindo. Olá, Carlos Augusto, Márcia Porto, aos ouvintes do Bem Maior, a equipe aqui da produção também presente. Para mim é uma honra poder estar com vocês, né, nessa sala belíssima, com toda essa infraestrutura, e parabenizar, né, porque Feira de Santana a gente observa que tem aqui realmente, não apenas a nível de tecnologia, mas também nos seus âncoras, um programa de excelência. Então estou muito feliz em poder estar com vocês neste momento. Nossa, já ganhamos. Se fosse eleição, já ganhamos. Já tínhamos ganhado. É porque a gente realmente, viu, Marco, a gente tinha que ter um espaço para poder falar do bem, para poder trazer as boas notícias, para poder interagir com as pessoas e falar de espiritualidade, falar de coisas boas. E eu acredito que esse espaço era no lugar certinho, né, Loura? Até porque o bem merece o melhor. Isso. Não é verdade? Uhum. O bem merece sempre o melhor lugar, o pódio. E por isso nós convidamos pessoas como você, que traz esses esclarecimentos de um montão de dúvidas que a gente tem, que todo mundo tem, e que aos poucos a gente vai trazendo à tona aqui, vai esclarecendo uma coisa, outra, e dando aquela divulgação que a gente sabe que é necessária, né? E o tema de hoje, Marcos, eu sei que a gente vai apertar seu juízo, porque é um tema realmente que é muito difícil de fazer as pessoas compreenderem. Porque desde que o homem é homem, né, gente? Desde que o homem é homem, que essa pergunta roda, circula, séculos e séculos, amém? E as respostas são diversas. Mas nós, seres humaninhos, né, Gugu? Nós, seres humaninhos, habitantes carnais, já temos o costume de dar sentido a tudo. Principalmente quando se trata de coisas materiais. A gente dá sentido às cores, às roupas, à moda, a gente dá sentido aos sabores, a gente dá sentido às artes, a gente dá sentido ao ter e o ser. Onde é que a gente vai dar, quando que a gente vai dar sentido ao ser? Então, a pergunta tema dessa noite, meu querido Marcos, é difícil. Pode falar, Carlos? Sim, solta logo, larga logo o doce? Vamos lá que os internautas são ansiosos. Qual o sentido da vida? Pois é, Márcia. Por isso que estamos aqui na condição de aprendizes, buscando realmente entender o sentido da vida. A doutrina espírita nos traz como tendo um ponto primordial, que ela, e Allan Kardec assim a conceitua, como sendo a ciência que estuda a origem, a natureza dos espíritos, né? O seu destino também e a relação dos espíritos com o mundo corporal. Isso, para a gente, nos dá um sentido de que somos espíritos. Eu acredito que esse seja o passo fundamental para percebermos e termos uma visão, digamos, necessária para perceber inicialmente, né, a vida, o que somos. Se formos olhar com a visão material, né, e o que normalmente é que nós temos neste momento na condição humana, o materialismo ele ainda se impera, né, perante, por mais que tenhamos anseios de espiritualidade, por mais que estejamos vinculados a religiões, a filosofias,
mas acima de tudo, se entender e viver como espírito, isso é a chave primordial para avançarmos e ter uma compreensão ampliada, e nessa compreensão a gente começa a entender o sentido da vida. Então é algo que precisamos realmente nos desnudar, né, desta visão ainda limitada que temos, principalmente da matéria, e tendo essa percepção espiritual e de que somos espíritos, isso vai fazer que a gente possa então começar a perceber que existem valores, que existem belezas, que existem outras necessidades que precisamos avançar, né? E então a gente começa a entender que a vida não é meramente esta vida que estamos aqui na condição de encarnados, como a doutrina espírita nos traz essa conceituação. A vida, ela continua após a morte. Na verdade, a morte não existe, né? E nós somos seres espirituais. A doutrina espírita traz para nós 5 grandes pilares. 6, na verdade. O primeiro pilar, Deus, né? Nós temos realmente a compreensão do que é Deus. O segundo, da imortalidade da alma, né? Ou seja, a vida continua, quem morre é o corpo. Estamos aqui nesta veste física, mas a minha essência é espiritual. Um outro pilar é o pilar da reencarnação, em que viemos à Terra quantas vezes for necessário para o nosso progresso, para a nossa evolução. Então, Márcia Porto está Márcia Porto, né? Mas em outras vidas pode ter sido uma grande música, uma grande musicista, repórter, né? Carlos Augusto, a mesma coisa. Um outro pilar é o da comunicabilidade com os espíritos. Os espíritos se comunicam conosco. E também que existem vida em outros mundos. E nós já vemos hoje aí sondas, né, espaciais indo para outros planetas. Já chegou agora a informação de que existe gelo, né, em Marte, se eu não me engano. Então, essa compreensão maior da vida faz com que possamos entender, né, diversas vertentes para que não tenhamos uma visão, como falei inicialmente, limitada, né, meramente material e muito reduzida, né? Nós olhamos muito como se fosse para apenas alguns centímetros ou milímetros à nossa frente. Precisamos de lupas, de faróis, para que o nosso entorno, não apenas físico, mas principalmente espiritual, a partir dele, possamos compreender, né, de onde viemos, para onde vamos, por que isso está acontecendo comigo. Né? Ô Marco, tem uma coisa, né, Loura, que a gente sempre fala lá no programa, que é assim, tem muita gente que vem para cá apenas para existir, né? Como um móvel, como um copo. Exatamente. Mas acho que diante disso tudo que você falou, a pessoa começaria a viver, a se conhecer, né, como algo mais, como um espírito que vai muito além de tudo isso aqui. Isso dá como é que diz, um refresco na alma, isso dá um alívio para a gente pensar assim, não dá? Como se, completando a sua pergunta, Carlos, como se o conhecimento a respeito do sentido de nossa existência espiritual nos desse o sentido de utilidade nessa passagem? Isso, exatamente. Vocês trazem, né, uma questão muito interessante. Uma coisa é a existência, outra coisa é a essência. Aqui estamos, né, e hoje já tem-se dados de que, por exemplo, no Brasil, a expectativa de vida da mulher é de aproximadamente 80 anos, do homem de 72, 73 anos. Isso, né, se nós quisermos... Se fizer o dever de casa. O dever de casa, né? Mas alguns vivem mais, né, outros menos. E também daqui a pouco a gente vai falar também que a questão não é o tempo de vida, né, que nós temos aqui, mas a qualidade de vida que damos a nós. Então, a diferença entre existência e a essência, né? O existir, como você falou. Muitas vezes aqui estamos, né, como você falou, da profissão, do que a pessoa tem, né, quem é a sua família, a sua carteira de identidade, o seu CPF, os seus bens. Isso diz respeito à existência do que aqui estamos neste momento permeando nesta encarnação. Mas a nossa essência é muito mais do que isso.
Eu me lembro de uma grande pesquisadora, a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que foi uma das iniciadoras de uma ciência chamada tanatologia, a educação para a morte, em que ela cuidou de muitos pacientes em fase terminal de vida, né? Na finitude, e ela percebeu que boa parte dos seus pacientes, eles viviam nessa fase final da existência 5 fases, né? Uma era da negação, de que ele negava que ele iria morrer, né? O segundo, da raiva, porque iria morrer. Um outro, uma barganha. Olha, se eu não morrer, né? E quantas vezes nós não ouvimos isso, ou até indiretamente nós também, de certa forma, em nossas vidas, mesmo não estando em um período de finitude da existência, mas quantas condições nós não colocamos às vezes, olha, se, né? Se. Nunca e essa barganha, né? E muitas vezes uma barganha nada mais, nada menos do que com Deus, né? Se eu não morrer, se isso, se aquilo. Se né? Deus me permitir, se Deus me der. Uma outra fase é a fase da depressão, né? E quando o indivíduo realmente percebe que a sua vida está se expirando, e aqueles que conseguem a chamada aceitação. É quando o indivíduo ele percebe realmente, olha, minha vida física está chegando ao fim e agora estou partindo para um outro plano, a depender do entendimento que a pessoa tenha a respeito da vida. Então, essa compreensão é muito importante nós termos, porque a visão materialista que temos aqui parece que a gente não vai morrer. Nós vamos viver diante aí da eternidade. E a gente precisa se perguntar, vamos ver quantos anos. Recentemente agora, em função das eleições aqui na Bahia, eu vi uma estatística de que no estado de 15 milhões de habitantes, você tem em torno de 12 a 13 mil pessoas com mais de 100 anos. A grande maioria vive menos que isso. E a questão é, o que vamos fazer na existência? Com esses 100 anos, né? As pessoas não fazem essas contas. Inclusive, eu já me peguei, Dr. Marcos, né, que ele prefere assim, eu já me peguei de pouco tempo para cá aprendendo a fazer essas continhas. Tipo, cara, se a expectativa de vida agora é X, então eu tenho mais Y para viver e lutar para viver com qualidade. Então, não dá mais para perder tempo sem ser feliz. Mas por que essa consciência só chega quando a gente chega na maturidade? Eu gosto muito daquela resposta, Loura, do Velho do Rio. Aquela resposta do Velho do Rio para mim foi fantástica. Perguntaram a ele, quantos anos o senhor tem? Ele falou, eu tenho os que me restam. Perfeito. Porque os que eu já vivi eu já não tenho mais. Perfeito. Então assim, eu tenho muito a que aproveitar e fazer valer os que me restam. Galileu Galilei, quando completou 80 anos, ele também deu mais ou menos essa resposta, né? Que para ele, os anos que restavam agora, os anos mais importantes da vida dele. Né? As pessoas poderiam viver fazendo essa contagem regressiva, não de uma forma deprimida, nem depressiva, dolorosa, mas de uma forma de tomar consciência de si, da vida, do seu papel, mais rápido, né? Com certeza. Isso assim, nós poderíamos ter uma percepção maior, né? E nas entrelinhas, né, quando você nos fez a pergunta, né, por que a gente só deixa para lembrar disso em momentos de adversidade, de dificuldade? Os espíritos nos dizem, Márcia, que o orgulho e o egoísmo são as grandes chagas da humanidade. Vivemos em um mundo de provas e expiações. Então, temos que ter esta consciência, nós não somos perfeitos. Somos portadores de patologias, não apenas físicas, mas principalmente das patologias da alma. E o orgulho e o egoísmo, essas duas chagas, ainda está presente em todos nós. Não adianta. Desses quase 8 bilhões de espíritos encarnados na Terra, praticamente todos nós ainda somos orgulhosos e egoístas em níveis diferentes, mas somos. E o fato de ser orgulhoso e ser egoísta, isso traz diversos desdobramentos a nível de comportamento que faz com que ainda estejamos em estágios bastante inferiores a respeito daquilo o que nós podemos ser, o nosso vir a ser, o nosso amanhã, o amanhã da nossa essência, não o amanhã do meu corpo, mas o amanhã daquilo que essencialmente eu sou. Jesus Cristo nos faz um convite.
Sede perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. E podemos parar assim, poxa, mas eu ser perfeito igual a Deus e por que não? Há uma classificação em que Allan Kardec nos traz, a escala espírita, em que o nosso destino é nos tornarmos espíritos puros. Olha que coisa linda. Coisa linda. Não é? Nós somos, Márcia, como os espíritos dizem, perfectíveis. Né? O seu amanhã é de luz, o seu futuro é de luz. E quando eu começo a me perceber desta forma, não apenas para mim, eu começo também a enxergar no outro. Porque o outro é meu irmão, o outro é meu amigo, o outro, assim como eu, precisa e deve ser feliz. Eu começo então a sair de uma ideia egoística da vida e começo a compreender que para que eu esteja bem, você tem que estar bem. Você que está aí do outro lado tem que estar bem, Carlos Augusto, todos nós, porque o reino de Deus, o reino dos céus, o reino da felicidade, o nirvana para uns, né? Esse ápice pertence a todos. Ninguém larga a mão de ninguém. Não, não. E desde as primeiras civilizações, Carlos, os grandes berços aí da humanidade, na Grécia, na Índia, na China, esses pensamentos já eram trazidos para todos nós. Os espíritos, quando vieram em 1857, quando Kardec lança o Livro dos Espíritos, a primeira obra da doutrina, esses ensinamentos já eram milenares, né? E quando falei aqui de vida em outros mundos, quantos espíritos não viveram em outros mundos mais avançados? O nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiações. Então, muitos estão aqui no sentido de nos apoiar para progredir, assim como foi a figura máxima de Jesus, o modelo e guia para todos nós, que a todo instante nos convida, nos incita ao progresso, ao crescimento. Marco, falando do sentido da vida, que é o nosso assunto, isso me deixa assim sempre não preocupado, sabe? Mas a gente está carregado de informações, nós, a humanidade, carregado de informações que amedrontam, que tira o foco da existencialidade, aquela verdadeira, que faz a gente temer o amanhã, né? Que tira da gente aquela coisa do véu, quer dizer, que coloca um véu para que a gente não veja o que de fato há amanhã, o que está reservado para mim, aquilo que Jesus falou, que tem um lugar guardado para a gente lá, sabe, no mundo espiritual, e a gente fica se perguntando, o sentido da vida está aí dentro, mas como é que a gente faz para poder atravessar esse mar revolto, né, de contra-informação? Sair da ignorância. O conhecimento é quem verdadeiramente nos faz sair da ignorância. A educação, quando os espíritos orientam Allan Kardec, ele nos traz de que a educação ela perpassa pela mudança de hábitos, né? Existem pensadores aí que falam de um termo que hoje, né, é um termo que não é espírita, mas que nós respeitamos bastante, Dr. Pierre Weill, né, juntamente com o Dr. Roberto Crema, que foram fundadores da Universidade Internacional da Paz, em Brasília, eles trouxeram um termo que eu acho muito, muito atual, muito importante, que a grande patologia, a grande doença da atualidade é uma doença que se chama anormose. É a doença dos normais. Nós criamos padrões de normalidade. E aí, nesse padrão de normalidade, aquela ideia equivocada de felicidade. Que feliz é quem tem isso, quem tem aquilo, o corpo é assim, o corpo é assado, né? A cor dos olhos. Então, a aparência, a persona, né? Aquilo que a nível da estética e materialmente representa a pessoa, é a busca da grande maioria da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, essa busca desta forma, nós percebemos que ela é uma busca infeliz. Basta vermos o número de quase 400 milhões de pessoas hoje diagnosticadas com depressão. Ou seja, 5% do planeta Terra diagnosticado, fora aqueles que ainda não são. A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. A cada 2 segundos uma pessoa tenta se suicidar. Alguma coisa tem de errado. Com certeza. Né? Então, isso não é apenas aqui em Feira de Santana, não é na Bahia, não é no Brasil, né? É no mundo. Então, o mundo em que nós estamos vivendo
ele, de certa forma, ele precisa mudar. Mas ele só vai mudar quando eu mudar. Quando você mudar, quando Márcia mudar. Não vai ser uma varinha mágica, né? Não, e também não é uma política institucional de que um presidente, um prefeito, um governador... Não, é uma decisão pessoal. É uma questão de caráter mesmo, de valores, né? É uma coisa que às vezes me incomoda muito. Você vê, principalmente hoje na era da internet, pessoas, grupos jovens, numa preocupação tremenda de quererem ser aceitos em determinados guetos, determinados nichos, determinados coletivos, determinadas identidades, determinadas bolhas. Buscam tanto a aceitação de fora, mas e a aceitação de si? Para entender qual é o seu propósito de vida, é que está trazendo esse grande vazio que o outro não vai preencher, como você falou, porque tem que começar em mim, né? Então, insistir em trazer esses assuntos é de extrema importância para você que está do outro lado ouvindo a gente aí, entender que você não é só uma capa, uma carcaça que habita um fígado, um coração, um cérebro. Você é muito mais que isso. E a gente precisa aprender a ser inteligente, né, doutor Marcos, para a gente entender quanto tempo a gente joga fora construindo infelicidade e nos sabotando. A gente se sabota o tempo todo. E tem uma pesquisa interessante em uma revista britânica que eu li, eu até trouxe uns dados aqui, que nos traz essa percepção muito como as pessoas estão olhando de si para fora, não de si para dentro. Essa pesquisa feita por essa revista de psicologia, perguntando às pessoas sobre o significado da vida, um grande percentual disse o seguinte, que o sentido da vida é aproveitar a vida enquanto puder. Outro percentual disse, a vida simplesmente não tem sentido. Como assim? A vida simplesmente não tem sentido. E um outro percentual ainda disse, a vida é simplesmente um mistério, não tenho resposta para isso. Ou seja, numa pesquisa, ninguém, não teve um percentual, a não ser o mínimo de 2%, que responderam assim, o sentido da vida é amar, ajudar e prestar serviço aos demais, sendo útil à vida. 2%. Imagine isso num país de uma dimensão enorme. Num planeta, na verdade, né? Como que as pessoas estão tendo ainda uma visão tão medíocre do que é ser humano, né? Com certeza, Márcia. E aqui dividir com vocês duas informações que eu acredito serem bastante relevantes. Uma é a questão 614 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta aos espíritos o que é a lei divina. E os espíritos respondem que a lei divina ou a lei natural é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Lhe diz o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, nós só obteremos verdadeiramente a felicidade quando vivermos plenamente a lei de Deus. E isso precisa transpor religiões, precisa transpor a ciência, até porque a proposta de Allan Kardec é de fazer religar a ciência com a religião. Kardec traz essa proposta. Durante muito tempo tivemos vários equívocos, tanto na ciência quanto também no pensamento religioso e nas suas estratégias de ação, fez com que criamos culturalmente uma ideia equivocada de que a religião não presta, não serve. Então é preciso que se dê um novo olhar. E nesse novo olhar, né, incluindo a religião, incluindo a ciência, a filosofia, a arte também, para que dessa forma comecemos a perceber a vida de uma maneira diferente. E não aquilo como estamos acostumados, ou que foi nos ensinado por grandes pensadores também, que estiveram, que estão aqui na Terra. Mas o pensamento materialista, ele de certa forma está falido, e há muito tempo. E o modo de viver materialista também. Então, esse sentido da vida, é preciso que realmente nós tenhamos a força e a coragem, como Jesus Cristo disse, eu venci o mundo. Olha que há uma grande diferença de dizer eu venci no mundo, né? Por apenas uma letra, a letra N, Jesus então coloca uma provocação para a humanidade. Eu venci o mundo. Bem, isso quer dizer que é um convite para todos nós. Vencer o mundo.
os propósitos da normose, da sociedade, essa sede de felicidade, essa sede do ter, essa sede de conquistas, quando podemos perceber que existem outras conquistas, olhando com o olhar do Espírito, que são verdadeiramente de grande importância, de grande relevância para todos nós. Uma outra informação também é o que diz respeito à questão da nossa saúde, porque equivocadamente queremos apenas estar bem fisicamente. Aí você vai no médico, você vai no laboratório, numa clínica de imagem, né? Realiza vários procedimentos, os seus índices bioquímicos, as suas taxas hormonais, né? Os exames de imagem estão todos maravilhosos. E você, essencialmente, como é que está? Como é que está o mapa, né? Por dentro? Como né? é que está o mapa por dentro? Então, Carlos, há um conceito interessante hoje, né, da Associação de Medicina e Espiritismo do Brasil, AME Brasil, em que diz que saúde é a real conexão da criatura com o Criador. Nossa, E fortíssimo. doença é a momentânea, Márcia, é a momentânea desconexão da criatura com o Criador. Pegando um gancho com a questão 614 de O Livro dos Espíritos, em que eles dizem que só é feliz quem vive a lei de Deus e que, momentaneamente, quem dela se afasta é infeliz. Pegando estes dois conceitos, nós podemos fazer uma junção de que só é feliz quem tem saúde espiritual. E só tem saúde quem é feliz. Então, felicidade e saúde se entrelaçam. E aqui não estamos falando nem da saúde material, saúde física, como também da felicidade material. Pronto, era Se essa bem, felicidade. se bem, só completando, Sim. que a própria ciência, né, já tem comprovado que toda a doença física, ela começa no emocional e no espiritual, né? As suas crises existenciais, o seu estado de como você vê a vida, seu estado de espírito em relação ao outro, né? A sua convivência familiar, interfere significativamente na parte física, né? Graças a Deus, Márcia, essa sua colocação muito importante. Você tem ideia hoje, todas as faculdades de medicina dos Estados Unidos, um país que olhamos assim, materialista, né? Todas as faculdades de medicina hoje já possuem uma disciplina chamada Saúde e Espiritualidade. É sério? É Estão sério. desfragmentando Sim. o estudo da medicina? Que bom. O termo espiritualidade ele já começa a ser colocado porque os médicos percebem o quanto é importante essa questão na saúde das pessoas. Existem diversos artigos, né, de que, por exemplo, pessoas que têm uma determinada crença, que levam menos tempo, por exemplo, numa UTI, do que outros que não têm crença nenhuma. Né? Existe um trabalho muito interessante, por exemplo, de que uma pessoa que vai pelo menos uma vez na semana a uma igreja, né, a um templo. O exercício da sua fé, né? Sim, ela vive em média, Márcia, pelo menos 7 anos a mais do que quem não vai dia nenhum. Nossa. Quem vai 2 vezes chega a viver em média 14 anos a mais. Né? Nossa. Então isso repercute na saúde espiritual e, consequentemente, desdobra na saúde física. Né? Há então aquilo que a gente chama... Fantásticas as informações, Marcos. Isso é aquilo que a gente chama, né, somatiza no nosso corpo físico, estando vinculado a outras energias, a outras forças que até então, aparentemente, nós não damos valor ou não as compreendemos, mas a ciência hoje, né, no caso específico da ciência médica, já começa a perceber. E aqui no Brasil, inclusive aqui em Feira de Santana, a nossa querida companheira Suzy Barboni, aqui na UFS, podem até fazer um convite a ela para falar sobre esse tema aqui. Ela já conduz essa disciplina, não apenas para o curso de medicina, mas diversos cursos aqui. E várias faculdades no Brasil já começam a ter a oferecer, né, aos seus alunos e também à comunidade acadêmica estar trabalhando saúde e espiritualidade. Agora, Marco, é bom que as pessoas às vezes confundem, né, as coisas. Quando a gente diz que existe uma matéria, uma disciplina chamada saúde e espiritualidade, em nenhum momento a gente está falando de religião. A palavra espiritualidade para a ciência, ela toma um novo conceito, um novo rumo que, inclusive, é bem maior do que aquilo que a gente imagina, não é isso? Sim, com certeza. E, na verdade, espiritualidade, se nós vivêssemos espiritualidade, não precisaríamos de religião aqui na Terra. Né?
nós ainda precisamos... É bem óbvio, né? Claro. Tudo que Jesus pregou é bem óbvio. Pois é. Jesus, se formos parar para pensar, ele todo mundo seguisse ali. E ele não instituiu nenhuma religião, ele não teve assim nenhuma preocupação de que nós tivéssemos um tipo de segmento a uma seita, né? Ame, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nós ainda, em função da nossa inferioridade, precisamos, Márcia, né, de uma religião, de uma filosofia, de algo que nos conduza como uma espécie de um fio condutor para trilharmos em um caminho melhor, em um caminho mais reto. Allan Kardec, certa vez, em uma de suas obras, que é a Revista Espírita, ele entrevistou um espírito que habitava Júpiter. Júpiter é um planeta muito mais evoluído do que o nosso. E pedimos a Deus, quem sabe, daqui a um tempo, que essas sondas, né, esses pesquisadores que estão buscando vidas em outros mundos... Tem que ser uma sonda mediúnica. Né, ou mais sutil. Né? E o espírito Bernard de Palissy, né, perdoe a pronúncia, né, o francês ferense aqui, mas é mais ou menos como eu entendo, Kardec entrevistando, né, sobre a vida em Júpiter, como era lá, um planeta muito mais evoluído, né, digamos assim, muito mais quintessenciado do que o nosso. E Kardec perguntou, e os templos religiosos de Júpiter? E ele disse, aqui não tem templo. O coração de cada habitante de Júpiter já é um próprio templo. Né? Então um dia nós chegaremos lá. Foi o que Jesus disse, vós sois deuses. Né? Então nós um dia teremos a coragem de realmente garantir esta identidade divina que há em cada um de nós e vivermos plenamente, vivermos felizes, vivermos integrados em Deus. Marcos, tem uma... Você ia fazer uma pergunta? Não, pode fazer. Tem uma questão do Evangelho segundo o Espiritismo que fala dos mundos felizes. E a gente, claro, né, olhando para o sentido da vida, que é o nosso assunto de hoje, naturalmente que é uma destinação da gente é ser feliz. Mas eu queria que você falasse para a gente dessa felicidade com o olhar espírita. O porquê a felicidade das pessoas aqui é de um jeito. Todo mundo imagina uma felicidade que às vezes nem vale a pena ter tanto interesse em buscar essa felicidade. Mas há uma felicidade que é diferente, que eu gostaria que você falasse dessa felicidade dos mundos felizes. Voltando à questão 614, que comentamos há pouco, em que os Espíritos dizem a Kardec que para ser feliz é necessário viver a lei de Deus. E você remonta aí a figura de Jesus, ele nos traz as bem-aventuranças, que aparentemente parece ser uma grande contradição. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça. Os pobres, né? De espírito. Os pobres de espírito. Então, isso, fazer uma leitura no contexto atual da humanidade, para muitos parece ser até uma ofensa ou um ato de covardia. Mas, na verdade, não é. É esse olhar para si mesmo e para o sentido da vida que precisamos ter. Porque vivemos hoje, por exemplo, um momento de grande aflição, de violência, né? De violência contra si mesmo, de violência contra o outro, seja no trânsito, seja na rede social, seja no lar, onde quer que estejamos, parece que você agredir alguém é um ponto de honra, ou é algo que justifica, olha, estou aqui. E isso, na verdade, é um grande engano, um grande equívoco. Então, a violência, né, ela vai totalmente contra os grandes preceitos divinos. E, na verdade, quem violenta alguém está se violentando. Está atrasando a sua evolução, o seu progresso. Então, a felicidade plena é aquela que diz respeito a estarmos totalmente integrados a Deus, a vivermos Deus, a fazermos da nossa vida uma vida pautada no amor. O Espírito Paulo, já no finalzinho lá do Livro dos Espíritos, nos convida para gravitarmos em torno da união divina. Mas para que isso aconteça, Carlos, são necessárias 3 grandes ações: o amor, a justiça e a ciência. E o oposto do amor é o ódio.
O oposto da justiça é a injustiça. E o oposto da ciência é a ignorância. Então, se eu tenho ódio, mesmo que seja em um nível menor, eu ainda não gravito em torno de Deus. Se eu ainda sou injusto, mesmo que seja em um nível menor, eu ainda não gravito em torno de Deus. E se eu sou ignorante, né, eu não sou conhecedor das coisas, também. Então, é preciso que haja um exercício urgente. Isso aí remete a diversas questões. O nosso modo de ser, o compreender das coisas, né? Poxa, eu estou passando por um problema, por uma aflição. E eu quero, por cima de pau e pedra, que esse problema se resolva. E a pergunta é, qual é a melhor solução para isso? Né? O problema é a solução. O problema é quando nós, por exemplo, estamos com uma dor abdominal, vamos a um hospital, por exemplo, uma emergência. O médico vai e medica, passa a dor, você está feliz da vida, mas se pergunta por que doeu. Né? Então, questões como essa, então, se eu estou passando hoje por uma adversidade, se eu convivo hoje com uma determinada pessoa na minha família, no meu trabalho, que é de uma forma que me desagrada, eu tenho que parar para pensar. Por que essa pessoa está na minha vida? Por que esse fato aconteceu? Por que esta doença? Por que este problema? E não se revoltar ou buscar de uma forma, né, digamos assim, destrambelhada a solução, quando na verdade a solução pode não estar naquilo como você está querendo fazer. É lógico que de forma nenhuma aqui não estamos fazendo nenhum tipo de apologia a aceitar, né, o sofrimento, as dores e não tomar nenhuma decisão, nenhuma atitude no sentido de sair dele. Mas a questão é, como é que eu faço para sair desta situação? Qual é o melhor caminho? E não pensar de uma forma, digamos, muito curta, né? Porque eu posso hoje, como o caso de alguém que está com uma dor, vai no médico, toma um remédio, a dor passou e você não quis saber. Qual foi a origem? Qual foi o motivo? A gênese daquele problema. Eu preciso ter a coragem de olhar para mim mesmo. Não, eu tenho que me auto-investigar. Né? E aí, um dos pontos de grande importância é se autoconhecer. Sócrates, né, um dos maiores filósofos e pensadores da humanidade, inclusive é um dos precursores da doutrina espírita, e é citado por Santo Agostinho em um livro dos Espíritos, de que quando Kardec pergunta qual o meio mais prático e eficaz para que nós possamos nos melhorar, nos transformar. E aí Santo Agostinho responde, um sábio da antiguidade já vos dizia, conhece-te a ti mesmo. Resumindo, a gente tem uma mania, nós seres humanos, de viver no paliativo o tempo todo, né? Assim como você exemplificou do ponto-socorro, que o médico dá o remédio para passar dor, camufla ali o problema e você aceita. E no decorrer da nossa vida, quantas vezes a gente faz isso? Às vezes os nossos problemas são atraídos por nossas atitudes, nossas escolhas. E a gente culpa a vida, culpa todo mundo, menos o nosso poder de livre-arbítrio de escolher o caminho. Sempre há um momento de escolher e sempre há uma escolha. Não existe a inocência para se tomar um caminho porque não tinha conhecimento do que é certo e o que é errado. O que é certo é que é certo, o que é errado é que é errado. Mas nós ainda estamos aquele velho atraso, né, Marcos, de botar um paliativo aqui, um paliativo ali, como o seu exemplo do ponto-socorro, né? Pois é, Márcia. As aflições de nossas vidas, Allan Kardec as classifica como sendo causas anteriores das aflições e as causas atuais das aflições. As nossas aflições, elas acontecem em função de vidas passadas, de equívocos que cometemos ou de equívocos cometidos nesta encarnação. E o mais importante... É cumulativo, né? Sim, sim. E o mais importante é de que eu preciso saber de que se isso está acontecendo comigo hoje, o maior responsável sou eu. Em algum momento, no passado ou no presente, eu fui o promovedor disso. E eu preciso ter a humildade, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Eu preciso de ter a humildade de reconhecer que eu me equivoquei, que eu me equivoco. Então é necessário dar aí uma girada de mais de 360 graus para se auto-perceber. E nesse olhar para dentro, né, caminhar para dentro de si mesmo, você perceber que ainda você possui níveis de orgulho, níveis de egoísmo, de vaidade e outras situações
do melindre, né? Que nos faz ainda pequenos, né? Esse olhar que a gente tem que ter, sabe, Carlos, sabe, Márcia, né? E o nosso querido amigo ouvinte aí que está conosco no bem maior. Esse olhar que a gente precisa ter, porque somente assim eu vou começar a ter um entendimento do sentido da minha vida também, né? Por que eu estou aqui? Estou aqui para quê mesmo, né? Para acumular bens, para ter uma família, para ter uma profissão? Não, né? O mais importante não é aquela quantidade de atividade, mas é a qualidade que eu dou nas minhas relações, por exemplo. Isso precisa estar claro entre nós, ficar profundo e entender que, na verdade, se a gente for parar para perceber, a vida é uma só. A morte é um fenômeno biológico, mas olhando para o olhar do espírito, ele vive sempre. A eternidade lhe pertence. Nós somos imortais, mas a eternidade, então, nesse trânsito entre o mundo espiritual e o mundo físico, estaremos indo e voltando. Mas o mais importante é, como é que eu estou? Né? Estou em paz? Com quem estou? Onde estou? Onde estou? Estou evoluindo? São perguntas básicas para a nossa vida, porque eu posso estar, né, aparentemente bem, até numa condição, digamos, de conhecimento, de espiritualidade, de religião, do que for, né? Eu posso estar bem financeiramente, economicamente, com a minha família, sim, mas em essência, como é que eu estou? Né? E, mais ainda, nesse contexto todo, eu estou feliz, né? E essa resposta é uma resposta que a gente não precisa de que o mundo externo nos responda, né? Não é aquela felicidade, me perdoem, que alguns assim fazem, né? Nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, de um sorriso, mas quando você aprofunda e vai apertar ali mesmo, nós vamos ver que a grande maioria da humanidade ainda se encontra infeliz. É fake vida, né, Lourinha? Mas, Lourinha, eu por mim estou satisfeito. Estou pelo menos por enquanto. Acho que a galera tem um monte de perguntas aí na cabeça para fazer, para ir dormir, certeza, né? Para poder. Com certeza. Vai ter que voltar várias vezes o vídeo e ficar se perguntando, deixa eu ver aqui. E a gente dá essa dica, você voltar, porque a riqueza com que foi externado o sentido da vida aqui, dá para você fazer uma análise de você para você mesmo. Não precisa perguntar a ninguém, nem conversar com ninguém. Só com você mesmo. Se você conseguir conversar com você após esse vídeo, já vai ter dado um passo muito grande para a evolução. Olha, Marco Machado, ele é coordenador do Conselho Regional Espírita 3, na cidade de Feira de Santana, de onde nós fazemos esse podcast, e é também da Federação Espírita Baiana. Do estado da Bahia. Do estado da Bahia, né, Marco? Estou nesse momento também na condição de coordenador do Sistema de Integração Federativa, que envolve a todos os conselhos regionais da Bahia, né? São 27. Isso. E também os 13 de Salvador. Então são 40 conselhos aí que a gente está juntos. Não é pouca coisa não. Mas eu queria lhe agradecer muito, mas muito mesmo, e pedir a você que, por favor, retorne aqui, porque nós temos muito assunto ainda para conversar, e eu tenho certeza que a galera vai gostar. Eu queria te agradecer por ter vindo. Eu que agradeço a você, agradeço a Márcia, e dizer que, na verdade, né, aos demais aqui que nos assistem, que eu vim aqui trazer apenas uma visão, né? A minha visão ainda é muito limitada a respeito do sentido da vida, mas o conhecimento espírita, isso sim, ele é fantástico, e eu convido a todos que já leram ou que não leram, quem não leu, ler o Livro dos Espíritos, e quem já leu, ler novamente, porque ali nós temos 1019 perguntas e respostas que vão traduzir essencialmente. Dá sentido à vida. Dá sentido à vida. E muitas vezes muito diferente do que nós imaginamos, e ainda mais, Carlos, há ainda um certo preconceito a respeito da doutrina espírita. A gente precisa quebrar esses grilhões, né? E perceber, tanto de uma vertente científica quanto até no campo religioso também, perceber que a doutrina espírita ela é muito maior do que isso tudo. E é um convite a todos, porque Allan Kardec, por ele existia o católico espírita, o protestante espírita, o judeu espírita. Basta que a gente compreendesse, né, aqueles pilares que citamos de Deus, de imortalidade, reencarnação, comunicação, vida em outros mundos e, acima de tudo, evolução. Evoluir é o grande verbo da nossa existência.
E para evoluir, que é o grande verbo da existência, você que está do outro lado aí, entenda que independente de qual seja a sua religião, conhecimento é que traz liberdade. Vamos conhecer um pouquinho de cada coisa, de cada religião, sem preconceito, entender um pouquinho, porque Deus é um só. E quem vai te dar esse sentido da vida é, como o Dr. Marcos falou, é entender os princípios de Jesus. Então, para você, querido amigo internauta que está junto com a gente aqui, curtindo esses momentos aqui, saiba que tem muito mais por aí, viu? Nós estamos retornando com o nosso Bem Maior, né, Lourinha? E não esquece de se inscrever no canal, hein? Dá essa força pra gente aí, pra gente trazer sempre novidade pra vocês. É um clique e uma informação. Valeu? Só. Beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo podcast de Bem Maior. E obrigado por sua companhia. Tchau.